Epole. Poliana? Poliana? Ei? Pronto. Nossa, tá... eu não te escuto, peraí. Eu não te escuto. Eu só coloquei você só. Os outros eu não liberei ainda não, para a gente testar. Exatamente essas terras, elas teriam que devolver essa terra para a coroa, né, para a coroa portuguesa. Só que tudo no Brasil é muito organizado, né? Então, acabou que muitas terras não foram devolvidas corretamente, muitas terras ficaram aí esquecidas, né? Então, e essas terras ficaram meio que sobrando por aí esquecidas, né? Mas as terras devolutas, elas pertencem de fato ao Estado. Quando o Brasil se tornou independente de Portugal, essas terras passaram a pertencer ao Brasil, né? À União que a gente fala. Então, assim, terra devoluta é uma terra que nunca pertenceu a nenhum particular, ou seja, ela nunca foi registrada, nunca foi documentada para nenhum particular. Então, ela pertence de fato à União, pertence ao Estado, né? E aí, o Estado, ele não consegue tomar conta de tudo isso, né? Então, assim, muitas terras ficam aí, então alguns particulares fazem o quê? Eles acabam ocupando essas terras, que a gente chama eles de poceiros, né? Então, mas as terras, de fato, ainda pertencem ao Estado, só que quem utiliza dessa terra é um poceiro. Então, assim, para regulamentar essa questão de terra devoluta no Brasil, a gente tem legislações para isso, né? Então, no Brasil, não sei se o Danilo já comentou com vocês, que nós temos uma legislação maior, que é a Constituição Federal. E cada estado tem as suas leis, e os municípios também têm as suas leis. Mas a lei maior do que funciona no Brasil hoje, que de todas as outras leis elas têm que respeitar, é a Constituição Federal. Pois bem, a Constituição, ela se preocupou, vem se preocupando desde de quando o Brasil começou a ter suas próprias leis, se preocupou em tomar conta dessas terras devolutas. Por quê? Para não ficar também tão solto por aí, né? Então, assim, a Constituição, ela começa falando que qual é a função dessas terras devolutas? Na Constituição tem basicamente 3 funções. Seria o cuidado com as fronteiras, então, parte das nossas fronteiras são consideradas terras da União para proteger, né, se precisar ser ocupada em uma situação de guerra, né? Então, assim, seria a defesa das fronteiras. Uma outra função importante das terras devolutas, que pegaria a respeito da regularização fundiária, que é a reforma agrária, enfim, que essas terras devolutas que pertencem ao Estado poderiam ser utilizadas para fins de reforma agrária, né? E uma outra questão também importante é a questão ambiental. Então, as terras devolutas, elas têm essa função também de preservar a questão ambiental do país, porque sem o meio ambiente as pessoas não têm vida, né? Então, assim, tem toda uma questão ambiental envolvida em relação a isso, né? Então, assim, basicamente as terras devolutas, elas têm essas 3 funções. Só que, atualmente no Brasil, essas terras devolutas, elas são quase que todas ocupadas por particulares. E esses particulares são poceiros, eles não são donos, porque eles não têm o registro dessa terra, mas eles são poceiros, eles possuem essa terra, podem usufruir dessa terra através de plantações, através de criação de gados, enfim. Eles dão uma finalidade a essa terra, eles utilizam dessa terra. Aqui no Espírito Santo, que é uma questão que eu tenho mais contato, aqui no Espírito Santo, a gente quase não tem nenhuma terra que seja devoluta que não esteja ocupada por particular. Praticamente todas elas estão ocupadas por alguém. E aí a gente fica pensando muito assim, de terras meio rural.
mas existem partes devolutas também no meio urbano, né? Então, assim, terra devoluta, quando a gente fala em terra devoluta, a gente pode ter lotes devolutos também, né? E nesses lotes devolutos, algumas pessoas vão lá e constroem sua casa, né? Então, assim, se a gente for pensar, quem é que pode estar usufruindo dessa terra? Então, a gente viu historicamente que, inicialmente, era dado para algumas pessoas usufruindo dessa terra. Então, qualquer pessoa, hoje em dia, pode ficar sobre essa terra, né? Seja uma pessoa física, que a gente fala pessoas comuns, ou pessoas jurídicas, que têm um nome jurídico, que seriam empresas. Então, uma terra devoluta, ela pode ser ocupada por pessoas físicas e por pessoas jurídicas, né? Então, assim, não é tão simples essa ocupação, né? Para a pessoa poder ficar em cima dessa terra e possivelmente ela ter direito depois a esse título dessa terra, para ela poder passar a ser dona de verdade, porque existe essa modalidade, e o IDAF, que é o órgão que eu trabalho, também faz uma parte desse processo para a pessoa ter direito a ser proprietária dessa terra. Então, assim, para uma pessoa ter direito a ser proprietária dessa terra, atualmente ela só tem direito a usufruir dessa terra, ser posseira. Mas não é proprietária. A gente tem que entender a diferença entre posse e propriedade, né? Propriedade é quando eu tenho um registro, eu tenho um papel ali na minha mão falando assim, olha, eu sou dono, tá aqui, ó, tá registrado aqui, tá no meu nome. Né? E posseira, a pessoa simplesmente faz o uso dela. Então, para uma pessoa conseguir passar de posseiro para proprietário, ela precisa ter, no mínimo, ficar em cima dessa terra devoluta por 5 anos, né? Seja ela no meio rural, seja ela no meio urbano. No meio rural, ela tem alguns outros requisitos, como, por exemplo, eu não posso o Estado não pode passar essa terra para o meu nome se for uma área superior a 250 hectares. Então, assim, a terra máxima que eu consigo ter de posse, passar a ter propriedade, é 250 hectares no meio rural. No meio urbano, é no máximo 1.000 metros quadrados. Como eu disse, pode ter um lote. Então, assim, um lote urbano, esses lotes normais de casas ali, eles têm em torno de 250 metros quadrados. Então, no máximo que eu poderia ter seriam 4 lotes, né? Podem ser juntos ou separados, mas a área máxima que eu posso ter direito a ter propriedade passando do Estado, passando para mim, seria no máximo 1.000 metros quadrados no meio urbano e 250 hectares no meio rural. Só que no meio rural tem um outro critério muito importante, que isso vem desde a história, que as terras foram passadas para essas pessoas lá nas capitanias hereditárias, as Seis Marias, para as pessoas utilizarem essa terra, porque se a terra é devoluta, o Estado não está utilizando, não faz o menor sentido eu passar a propriedade para outra pessoa e essa pessoa não utilizar essa propriedade. Então, para a pessoa ter direito a passar a ser proprietário dessa área, ele tem que utilizar 1/3 da área cultivada, que a gente fala. Ou seja, ele tem que dar destinação de 1/3 da área. Por exemplo, se eu tiver 30 hectares de terra devoluta, eu estou como posseiro de uma área de 30 hectares. Eu tenho que, no mínimo, 10 hectares no meio rural, eu tenho que ter uma utilização, seja com plantios, seja com criação de gado, de cavalos, enfim. Eu tenho que ter 1/3 dessa área destinada a alguma utilização, tá? Então, assim, para uma pessoa que está em cima de uma terra devoluta e que ela quer ter propriedade, o que ela precisa fazer principalmente? Ela tem que procurar, no caso aqui no Espírito Santo, procurar o IDAF, que é o órgão que eu trabalho, né? Ela tem que fazer um requerimento solicitando ao Estado a propriedade dessa posse que ele tem, né? Então, assim, e tem algumas etapas que a pessoa tem que estar passando por isso. Tem que preencher um requerimento, tem que levar os documentos pessoais dela, tem que comprovar que está ali em cima dessa terra por mais de 5 anos, né? Tem alguns documentos nos cartórios também que tem que pegar para poder comprovar que essa terra, de fato, não era de outra pessoa ou que nunca teve um registro. Existem umas taxas também que devem ser pagas, mas, assim, apesar dessas taxas, a gente fala que a terra devoluta, o Estado vai doar, né? Vai fazer uma doação da terra devoluta que pertence a ele, mas você é posseiro, vai doar para você. Só que
todos esses trâmites, eles geram custos, né? Então, esses custos são muito pequenos em relação ao valor de uma terra mesmo. Então, se você pensar o quanto custaria uma terra de 100 hectares, o valor que vai pagar por ela para poder você ter direito à propriedade dela vinda do Estado é muito menor, né? Então, aqui em Linhares, por exemplo, a região do Pontal do Ipiranga é uma área que tem muita terra devoluta. Só que essas terras devolutas, elas já estão ocupadas. Então, a gente quase não tem, no Brasil como um todo, são pouquíssimas áreas que ainda não estão ocupadas com poceiros. Aqui no Espírito Santo, se tiver uma quantidade muito pequena, que eu não saberia precisar agora, mas praticamente todas elas estão ocupadas por poceiros, seja as áreas urbanas, seja as áreas rurais, tá? Então, assim, aqui no Estado, como eu disse que a gente tem a Constituição Federal, que é a lei maior do Brasil, aqui no Estado nós temos uma lei específica que regulamenta a questão da regularização fundiária, né, para a legitimação dessas terras devolutas. Aí, enfim, depois se alguém tiver interesse em saber qual a lei, enfim, eu também posso passar aqui no chat para vocês o número da lei, tá? Então, assim, quando a pessoa entrou no IDAF, fez o requerimento para ter direito a ser proprietário dessa terra devoluta, o Estado vai emitir um documento. O nome desse documento é Título de Legitimação de Terra Devoluta. Então, o Estado, ele fala assim, olha, a partir de agora eu te dou esse título de legitimação, então você vai passar de poceiro para proprietário. Só que o que é importante? A gente fala que em qualquer situação, quando envolve terras urbanas ou rurais, a pessoa só passa a ser dono depois que ela registra no cartório de registro de imóveis. Então, a pessoa de posse desse título, ela tem que obrigatoriamente ir até o cartório de registro de imóveis e registrar esse título de legitimação. E ela vai passar, então, a ser proprietária. Ela vai passar de posseira para proprietária. Tá certo? Só que aí vocês ficam imaginando assim, mas como que a gente sabe de que maneira que essa terra é devoluta ou não, né? O IDAF aqui no Espírito Santo, ele tem um acervo de mais de 55 mil registros, ou seja, todas as terras que eram do Estado, o IDAF ao longo dos anos foi catalogando tudo isso, né? A gente tem um setor, que é o Departamento de Cartografia no IDAF, que ele possui todos os registros de propriedades rurais e urbanas, desde quando era tudo do Estado até os dias atuais. Então, quando a pessoa faz o requerimento para a legitimação de terra devoluta, obrigatoriamente tem que passar por esse setor de cartografia e vai pegar essa área e vai medir e vai falar assim, olha, de fato tem uma terra devoluta aqui, né? Então, assim, ele tem que pesquisar nesse arquivo. E esse acervo é muito importante por quê? Porque ele conta toda a história do nosso Estado, desde quando todas as terras pertenciam ao Estado, à União, e como elas foram passando para os particulares. Então, muitos particulares, de fato, compraram essa terra do Estado, né? Então, a terra passou a ter o seu primeiro registro, e outras terras continuam devolutas, que ainda não tiveram o seu primeiro registro no particular, e ainda estão como posseiros. E o Estado, ao longo do tempo, através do IDAF, tem feito essa legitimação de terras, né? Só que existe uma coisa importante também, que muitas pessoas não sabem e não se atentam. O Estado, ele pode simplesmente falar assim, olha, você está em cima da terra que é do Estado, uma terra devoluta, mas eu, Estado, tenho interesse em fazer uma coisa com essa terra. E o Estado, ele pode tomar de volta desse posseiro essa terra, né? Então, ele entra com uma ação judicial chamada ação discriminatória, e ele fala assim, olha, eu estou comprovando que eu tenho interesse nessa terra, porque nessa área eu vou construir uma escola, por exemplo, numa área urbana, eu vou construir uma escola, eu vou construir uma quadra de esportes. Então, assim, o particular, ele não tem, por mais que ele esteja há 5 anos em cima dessa terra, ele não vai ter direito maior do que o interesse público que a gente fala, né? Porque, por exemplo, se o Estado falar que vai construir uma escola, o que é mais interessante para o interesse público da população? Uma escola, que vai atender uma população grande, ou uma casa que você tem construído em cima. Então, o Estado vai fazer o quê? Se você tem benfeitorias ali em cima, ele pode, inclusive, te indenizar, dependendo dessa benfeitoria,
né? Ele vai te indenizar, pagar um valor pelo que você cuidou dessa terra durante esse tempo, das benfeitorias que você fez sobre ela, mas ele vai pegar essa terra de volta. Para quê? Para responder ao interesse público, tá? Então, assim, a gente tem que estar sempre atento que terra devoluta, o dono dela, de fato, é o Estado, né? E o Estado, ele pode fazer valer o seu direito sobre essa terra, ou ele, tanto é que ele faz valer o seu direito para pegá-la de volta, né? Ou ele pode ainda fazer essa doação ao particular, que já é posseiro. Se ele não tiver interesse sobre essa terra, ele pode muito bem doar para esse particular, com pagamento irrisório, mas existe um pagamento para essa terra, né? E o particular vai passar de posseiro a proprietário, tá certo? Então, assim, as dúvidas que vocês tiverem, o site do IDAF tem muitas informações também sobre regularização fundiária, tá? Danilo também tem meu contato aí, caso vocês tenham dúvida em relação a isso, né? Às vezes, por exemplo, vocês conhecem alguém que tem uma propriedade rural, que quando mede a propriedade, dá um pouco maior do que está no documento já da terra, porque acontece muito isso, né? A pessoa tem um registro da terra, e nesse registro, a área da propriedade é muito maior. Então, às vezes, nessa área maior, partezinha dela, um pedacinho dela é devoluta. Então, para poder juntar essa parte que é posse com a parte que é propriedade, a pessoa tem que fazer todo o procedimento de regularização fundiária, para poder organizar a propriedade e passar, então, a ser proprietário de toda a área. Tá bom? Então, assim, eu me coloco à disposição aqui para responder as dúvidas de vocês. Tá certo? Danilo? Pessoal, se tiver alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, questionamento, é o momento. Lucas? Ok, ninguém? Ó, Poliana, você conseguiu... Ou não entendendo nada, entendendo tudo. Eu costumo Então, falar, ninguém né? questiona nada, pode não ter entendido nada também, né? Exatamente, eu costumo falar isso. Ou entendeu, ou foi ou não foi, né? Tá? Poliana, lá no IDAF, vocês costumam fazer muito é constante a procura ou não? Assim, existem ainda muitas terras que o pessoal ainda não é propriedade ainda, estão apenas como posse. Então, Assim, Danilo. como é que está o andamento, né? Tá. Então, assim, acontece muito, a gente tem identificado muitas terras devolutas com a obrigatoriedade do cadastro ambiental rural agora, que é o CAR, né? Que a partir do Código Florestal 2012 passou a ser obrigatório todas as propriedades rurais fazerem o cadastro ambiental rural. Então, quando a gente vai fazer esse cadastro ambiental rural e a gente pega a documentação dessa terra, existe justamente aquilo que eu disse no registro que a pessoa já tem da terra, está lá registrado, a terra tem 50 hectares. Só que quando mede a propriedade, ela tem 60 hectares. Aí a gente pergunta assim, bom, esses 10 hectares é o quê? Foi erro na medição ou, de fato, esses 10 hectares são devolutas? Aí, quando a gente identifica que, de fato, foi um erro de medição, a gente faz a retificação do imóvel. Ou, quando identifica que, de fato, aqueles 10 hectares que está sobrando ali na propriedade é devoluto, aí entra no processo de legitimação. Então, assim, aí tem que passar por todos os trâmites, como eu disse, tem que passar para o setor de cartografia, para poder identificar, aí tem que passar tem que publicar no Diário Oficial, falando assim, olha, alguém tem interesse, o Estado tem interesse, alguém vai falar assim, eu já fui posseiro dessa área. Então, é um pouquinho burocrático, mas porque precisa ter uma certa segurança. Porque, imagina a situação, o Estado emite um título de legitimação de terra no nome do Danilo, né? Aí, depois que está lá o título bonitinho, vem o Lucas, que você citou aí, fala assim, olha só, mas eu era posseiro dessa área durante muito tempo e você me roubou essa área, né? Então, o Estado ele tem que se prevenir para não emitir um título de legitimação para o nome de uma outra pessoa, né? De uma pessoa que não seja, de fato, o posseiro daquela área, que tenha direito sobre aquela área. Então, assim, e a demanda que a gente tem no IDAF hoje para legitimação, ela é bem grande, tanto na área rural, tanto na área urbana, porque a gente identifica pelo CAR. Agora, áreas devolutas propriamente, assim, puras, completamente puras, áreas grandes, assim, não tem tantos processos, porque ao longo do tempo, né, o IDAF foi regularizando já
o Estado fez alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, uns 20, 30 anos atrás, essa ação discriminatória, então identificou todos os proprietários e para quem foi identificado, foi dado o título, né, e as pessoas já regularizaram essas terras, e as terras que não tinham realmente pessoas ainda foram ocupadas posteriormente, então essas estão sendo feitas agora, né. Então, assim, para não citar nomes, mas a gente tem um político muito famoso aqui na cidade que ocupou uma área grande de terras na região do Pontal do Ipiranga, né? Então, assim, e ele está legitimando essas terras, né? Então, grande parte das terras desse político importante são devolutas e está em processo de legitimação para ele poder adquirir a propriedade, ele deixar de ser posseiro para ser proprietário dessas terras. E aí, lembrando aqueles limites que a gente falou, né, de 250 hectares na área rural, né, e de 1.000 metros quadrados na área urbana. E na área urbana também tem alguns, tá? Tem algumas... Oi? Isso que eu ia perguntar, se na área urbana, se tem algum caso, assim, dessas terras devolutas. Tem muitos lotes aqui que ainda não tinham propriedade. Eu fiz até um laudo, né, de um lote urbano, foi na região do Araçá ali. No Araçá tem alguns lotes ali no Araçá que ainda estão em processo de legitimação, mas já tem posseiro, né? Já tem posseiro, com casa construída, enfim. Né, mas está em processo de legitimação. A pessoa tem a posse, mas não tem a propriedade ainda, então está em processo. Tem algum caso, Poliana, assim, que o Estado já solicitou para que tenha um bem maior da sociedade? Algum caso em Linhares, por exemplo, que o Estado solicitou para a construção, talvez, de uma escola, de uma praça, ou algo do tipo, ou não? Então, na área urbana, eu não tenho conhecimento, Danilo, mas eu sei que tem ação discriminatória na região do Pontal, né, por questões financeiras mesmo do Estado, porque são áreas que são fontes de petróleo, então o Estado fala assim, bom, a gente poderia ter um poço particular aqui, disso está rendendo para o Estado e está rendendo para um poceiro, né, então, assim, o Estado entrou com a ação discriminatória e solicitando de volta essa terra para a posse do Estado, né, então as pessoas estão... Né? Então eles estão na iminência de perder essa posse por conta disso. Mas aí isso tem uma ação na justiça que demanda um certo tempo, mas o Estado, algumas áreas rurais aqui em Linhares, ele tem feito essa ação discriminatória para poder tomar de volta, principalmente na região do Pontal, onde tem a questão dos poços de petróleo. Na sua visão, assim, também como você está trabalhando também lá no IDAF, toda essa legalização, toda essa situação de terras devolutas. As famílias, né, que têm baixa renda, as famílias assim, que não têm muito acesso a informações, o que acontece com elas? Elas são desfavorecidas em algum momento ou não? O órgão está trabalhando de uma forma igualitária, digamos assim. Então, Danilo, a diferença básica que tem em relação a quem tem um pouco mais de recurso e quem não tem recurso, a orientação é igual para todo mundo, né? Para quem tem mais recursos, a diferença é que o processo anda um pouco mais rápido, não porque ninguém paga dinheiro para ninguém, não é por isso, é por conta de uma burocracia que é a medição da terra. Quando você entra com o processo de regularização fundiária e legitimação, quem tem dinheiro paga para poder um topógrafo ir lá medir essa terra e apresentar para o IDAF essa medição, né? Quem não tem recursos de contratar esse topógrafo, que é uma coisa que paga por fora do IDAF, nem é envolvendo o IDAF, essas pessoas elas têm que aguardar a equipe técnica do IDAF ir lá medir. Só que a equipe técnica de cartografia do IDAF é muito pequena, então e essa equipe atende o estado todo. Então, demora muito mais para poder ir lá fazer essa medição. E essa medição para o IDAF é pagada uma taxa também, só que é uma taxa muito pequena, né, a taxa de medição. Então, assim, coisa de 100, 200 reais. Então, assim, em vista do bem que você vai adquirir a terra, né, é muito pequena. E um topógrafo, ele cobra aí para poder medir uma terra, dependendo do tamanho dela, 2, 3, 5 mil reais, 8 mil reais. Então, assim, comparado com o que se paga para a taxa do IDAF, a taxa de medição para um particular, tem essa diferença. Então, assim,
Basicamente, a diferença está na medição. O restante do processo é igual para todo mundo, né? Então, assim, o particular, se ele já apresentar a planta, corre mais rápido. Então, geralmente, a pessoa que tem menos recursos espera a medição do IDAF, que pode demorar um pouco mais. Às vezes, demora 2, 3 anos para poder a equipe conseguir lá medir, né? Então, ela vai demorar um pouco mais para poder sair o título, mas o restante do procedimento é igual para todo mundo. Perfeito. Ah, tá, ótimo. Obrigado. Pessoal, alguma pergunta? Dúvidas? Não tem vergonha não, pessoal. Nenhuma dúvida, não. Caio, é o quê? Não tenho dúvida, não. Ah, tá. Beleza. Tranquilo, então, tá? Poliana, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Pode deixar que quando eu precisar, vou convidá-la novamente. Foi bem... Você conseguiu falar realmente de uma forma concisa sobre as terras devolutas. Então, assim, agradeço muito, tá? Por ter aceito esse convite repentino, tá? E eu prometo que no próximo eu vou avisar com antecedência. Eu que agradeço, Danilo. Assim, falar sobre essa questão é para mim, assim, por isso que eu aceitei de pronto, porque é uma coisa do meu dia a dia, né? Então, não fica tão difícil a gente falar sobre isso. Mas eu que agradeço o convite, foi muito bom poder ter essa oportunidade de falar um pouquinho para vocês sobre isso. E estou à disposição, seja através do Danilo aí para vocês, os alunos, seja lá no IDAF também, tá bom? A gente está lá à disposição, tá certo? Ótimo, obrigadão, tá? Eu que agradeço. Vou dar continuidade aqui, tá? Mas você pode ficar à vontade, tá bom? Tá certo. Se puder contribuir. Ah, perfeito. Pessoal, então, vamos lá. Semana passada, o Lucas, quando a gente falou de reforma agrária, o que você falou em relação à reforma agrária? A reforma agrária é o quê? Oi? Na semana passada, você evidenciou realmente o que é a reforma agrária. O que você disse sobre ela? Bom, a reforma agrária disse que ela não é simplesmente redistribuir a terra para as pessoas, mas, além de redistribuir a terra, garantir, digamos assim, o bem-estar social geral. Isso, exatamente. Então, que as terras possam realmente ter a função social dela. Então, é importante que a propriedade tenha essa função social, tá? Poliana, se a terra não tiver uma função social, uma terra devoluta, ela é feita uma legalização? Não. É aquela questão que eu disse, Danilo. A pessoa tem que comprovar que utiliza pelo menos 1/3 da propriedade. Se ela não comprovar, o Estado não emite o título. E aí, inclusive, o Estado vai falar assim, tem essa terra devoluta aí, né? Então, você me dá ela para cá que você não está utilizando. E o Estado não emite o título. Ah, entendi. Mas assim, há casos, por exemplo, de alguém tentar tornar essa terra devoluta como propriedade, mas sem ter uma função social ali, e o Estado pegar... Tem. Tem? É Tem muito. Tem muito. Bom. Aí o que acontece? As pessoas, quando chegam nessa parte, o Estado fala assim, mas você não tem utilização de 1/3 da propriedade. Aí a pessoa, não, pera aí que eu vou dar a destinação então de 1/3. Aí a pessoa vai lá e trabalha em cima dessa terra, começa a utilizar 1/3 da propriedade para então ter direito ao título. Então as pessoas meio que assim, quando elas descobrem que ela tem que ter 1/3 da terra sendo utilizada, né, então elas passam a utilizar. E aí tem a questão que, por exemplo, das matas, né? A vegetação nativa, ela é descontada dessa terra. Então, tipo assim, se eu tenho metade da propriedade com vegetação nativa, mesmo assim, 1/3 do que sobra dela, da parte aberta, eu tenho que utilizar. Se a pessoa falar assim, mas tantos por cento está com mata, eu estou utilizando com mata. Não. A mata, ela tem o lugar dela. Eu tenho que utilizar pelo menos 1/3 da propriedade descontado da mata ainda. Senão o Estado não emite o título. Surgiu uma curiosidade aqui. Tem alguma terra devoluta que ela foi ocupada pelo MST? Você tem conhecimento? Olha, Danilo, eu não saberia te dizer. Eu sei que aqui em Linhares tem um assentamento bem grande até. Uhum.
Ali dentro tem partes que são devolutas, sim, mas ela não era toda devoluta. Então, acabou que, assim, foi uma terra que foi feita a desapropriação, né, mas parte dela era devoluta e já foi feita a regularização junto com isso para a reforma agrária. Mas, assim, uma parte de terra mesmo que fosse devoluta, destinada diretamente para a reforma agrária, ou que tenha sido ocupada pelo MST, eu realmente não tenho conhecimento aqui, tá? Eu também dei uma... Danilo, Oi? Danilo, eu lembrei de um caso que tem lá na minha outra cidade que tem uma terra que o MST ocupou lá, Qual a sua cidade? Nova Venécia. Se eu não me engano, ocuparam uma área no norte. Mas essa ocupação, eles estão ainda nessa Ainda, organização? ainda estão lá. Quando vai para lá, dá para ver o acampamento deles lá. A placa lá, MST. Salvo engano, o nome é Zumbi dos Palmares. Bem ótimo. Mas você tem certeza que ela é devoluta ou que era de um particular e foi ocupada? Olha, disso eu não sei. Eu só sei que tem que ela fica perto de um antigo. Não sei exatamente como definir. Acho que era. Eu não lembro o que era exatamente, mas é uma construção que está toda abandonada e fica ali perto. Que Uhum. faliu há anos e recentemente eles ocuparam partes perto daquela terra. Do lado mesmo. Porque, Então, Eu teria tem que muitas pesquisar sobre o questões caso. assim, dessas ocupações de terras particulares, né? O MST, ele ocupa, quando a terra não está sendo utilizada, né? Então, o MST, ele entra para poder dar utilização dessa terra e dar a função social da terra, né? Então, mas pode ser que seja uma propriedade particular. Aí, teria que, para poder ter certeza se ela é devoluta ou não, teria que verificar no setor de cartografia do IDAF mesmo, que eles têm esses registros do estado todo. Poliana, em relação a essas terras devolutas, por exemplo, eu Ah. quero saber se uma terra é devoluta ou não. Qualquer indivíduo, qualquer pessoa física pode fazer essa solicitação ou não? Pode. Você vai ao IDAF, faz um requerimento, leva uma localização dessa propriedade, que às vezes é uma plantinha, é um croquis, ou é um georreferenciamento, enfim, as pessoas chegam com várias coisas. Ou até mesmo um ponto de GPS. A pessoa faz um requerimento falando assim, no ponto de GPS tal, nessa localidade aqui, essa terra é devoluta ou não? Né? Então, através desse requerimento, a gente encaminha, você pode ser em qualquer escritório do IDAF no estado todo, né? Fazendo esse requerimento, a gente encaminha para o setor em Vitória, e o setor de Vitória vai, então, com essa localização, verificar se é terra devoluta ou não, ou perto daquele ponto geográfico ali que foi informado, se é devoluta ou não. Quando a terra... Não sei se eu vou conseguir expressar a minha dúvida, tá? Mas você vai entender. Quando a Tá. terra ela não cumpre com a função social dela, né? Digamos assim que existe limites, né? É um latifúndio que não cumpre a função social dela. O Estado ele faz alguma interferência, mesmo não tendo sido ocupada por MST, mesmo ninguém tem reivindicado aquele pedaço ali. Então, o Estado, o que ele faz? Então, quando o Estado identifica, Danilo, essa não utilização correta da terra, a pessoa pode simplesmente perder a terra, né? E não, aí ela vai ficar à disposição para a reforma agrária. Então, o Estado toma de volta essa terra, né? Mesmo que não tenha sido ocupada pelo MST, por ninguém, o Estado identificando que essa terra não está tendo a função social dela, ele pode tomar de volta e o Estado vai ser o proprietário dessa terra agora. Então, ele faz a desapropriação da mesma maneira, porque não está atingindo a função social. E aí já fica uma terra disponível para a reforma agrária ou para qualquer outra destinação que o Estado queira dar. Agora, O que não acontece, que é importante falar, é se o próprio Estado é dono e não dá a função social da terra, ninguém faz nada. Isso E aí, geralmente, o MST pode entrar para poder dar essa função social. Exatamente, é isso que eu ia Danilo, falar agora. Danilo, Tá? rapidinho. Vai lá, Eu pesquisei sobre aquela área ocupada na minha cidade e eu descobri aquela área é de uma família que possui 27 milhões de dívida com a União. É por isso que eles ocuparam lá.
Aí teve uma briga com a prefeitura e acabaram fazendo o acordo lá, porque não queria deixar ocupar. A PM, inclusive, foi até lá e despejou, mas eu acho que fizeram um acordo pelo que estava aqui. Entendi, entendi. Realmente, assim, qualquer propriedade, né, com muitas dívidas, tá? Quem faz não a interferência, a intervenção em relação a essas terras é o IDARF ou existe um outro órgão, Poliana? A propriedade, ele está com várias dívidas relacionadas à União ou ao Estado, né? Então, quem realmente toma frente disso daí é o Ministério Público, né? Um exemplo que a gente tem aqui em Linhares também, em Regência, que aconteceu isso, né? Existia uma área de terras que não eram devolutas, mas particulares, que não estavam tendo a função social. Aí algumas pessoas foram lá e começaram a lotear essa terra, né? E aconteceu o quê? Foi uma ação popular, foi entrada com uma ação popular para fazer para desocuparem essa terra lá em Regência. E quem está à frente dessa ação é o Ministério Público. Então, assim, é o próprio Estado contra o Estado, só que são entidades diferentes dentro do próprio Estado, uma falando assim, olha, Estado, toma conta aqui, e a outra parte do Estado, olha, né, faz o seu serviço aqui. Então, assim, quem toma frente disso daí é o Ministério Público. O IDAF é chamado também nesse processo. Esse processo de regência, por exemplo, o IDAF foi chamado, a Polícia Ambiental foi chamada, o IBAMA foi chamado, mesmo sendo um órgão federal, foi chamado também, porque envolvia pessoas que estavam lá abrindo lotes em área. Lá foi principalmente porque era uma área de restinga, uma área protegida por lei, né, como área de preservação permanente, por ser restinga. Então, essa ação em específico, o Ministério Público tomou frente e ele que tem coordenado toda essa ação, né? Mas, assim, o Estado, quando o IDAF também, por exemplo, o IDAF é um órgão de fiscalização. Quando a gente identifica isso, a gente sinaliza para o Ministério Público, olha, está acontecendo isso e isso. Então, a fiscalização, a gente também fiscaliza o próprio Estado. A gente fiscaliza os particulares, o próprio Estado, mas quem toma frente disso, né, é realmente o Ministério Público, porque o IDAF ele não tem a prerrogativa para poder fazer esse tipo de ação. Mas a gente faz a fiscalização. Perfeito, perfeito. É importante, né? Assim, o Estado, ele, em muitos momentos, quando se trata de propriedade, de terra, ele exige uma função social, mas uma vez tomada, ele esquece também que ele tem que fazer com que, tem que ter políticas públicas para fazer com que essa propriedade que hoje está em posse do Estado realmente exerça e tenha uma função social, né? Temos, por exemplo, terrenos, vários lugares que são da prefeitura, que são do Estado, que dá para construir escolas, praças, e estão aí, né? Espaços há muito tempo desocupados, que não cumprem a função social e que outras pessoas também não podem ocupar, né? Então, na área urbana, Danilo, é interessante que na área urbana existe um mecanismo mais fácil, que pesa no bolso da pessoa, que faz com que ela dê a função social, porque não é só a propriedade rural que precisa ter a função social dela. No meio urbano também. Por exemplo, a gente conhece aqui o Três Barras, né? Tem muitas áreas ali que estão vazias, né? Então, assim, um lote urbano, ele tem que ser destinado para alguma coisa, para uma casa, para uma escola ou para um comércio, enfim. Você tem que dar uma função para aquilo. Então, às vezes eles deixam um lote ali para, digamos, valorizar. Então, fazer especulação de mercado. Então, a prefeitura tem um mecanismo através do IPTU, que se você não der a destinação para esse lote, a prefeitura pode cobrar mais esse IPTU, aumentar o valor desse IPTU, né? E se passar ao longo do tempo também, tem um prazo que eu não vou me lembrar agora, mas em torno, acho que são 5 anos também, se eu não salvo engano. Se a pessoa também não der destinação para esse lote, a prefeitura pode entrar com um pedido para desapropriação desse lote, para poder a prefeitura dar a destinação para esse lote e dar a função social dessa propriedade. Perfeito, perfeito. Ótimo. Assim, nossa aula chegou ao fim, tá? 11h44, tem 11h45, é 11h45 agora. Pessoal, obrigado, tá, a todos. Obrigado mais uma vez, tá, Poliana? Eu que agradeço. Fiquem em paz e vamos que vamos, tá? Vou deixar uma atividade lá no
no SAS, tá? Para vocês. E na semana que vem, a gente dá continuidade e finaliza o capítulo da reforma agrária, tá? Beijo para quem é de beijo e abraço para os de abraço. Tchau, pessoal. Obrigada por me Tchau, ouvirem. gente. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, crianças. Tchau, valeu. Tchau. Vão estudar a tarde toda e à noite também. Ah, tá bom. Ó, Marina, tô de olho, viu? Já fiz sua atividade, Danilo. Muito bem, vou passar outra daqui a pouco. Jesus. Tchau, amor.